caminho rumo os primeiros 10 mil reais na internet é um encurtador de caminho. Se o seu caminho ia demorar, sei lá, 2 horas agora, cara, você pegou um encurtador de caminho, pegou um caminho diferente. Cara, presta atenção nisso aqui que eu vou te passar. São coisas práticas pra você aplicar e que eu gostaria de ter tido acesso quando foi minha vez. Na minha vez, só falaram assim, vai lá e faz, basta ter garra e disciplina. Gente, não é bem por aí, não. Eu já vou passar pra vocês aqui algumas coisas que são até diferentes do que a maioria fala. Turma, vamos lá, presta atenção. Caminho rumo aos seus primeiros 10 mil na internet. Quero trazer pra vocês 3 conceitos positivos e negativos e confessar, em alguns deles eu errei. Enquanto eu vou trazendo aí, não esquece de deixar seu like. Deixa um like aí que tem que sinalizar pro YouTube que o conteúdo é bom. Então já deixa o like. Presta atenção. Primeira pergunta que eu faço pra vocês aqui. Todo mundo, responde aqui pra mim. Eu falar assim pra você, 10 mil reais por mês. É muito fora da sua realidade, é muito fora da curva fazer isso dentro da internet? O que você acha? Hoje, você consegue enxergar só até onde você já foi. Presta atenção nisso. Quando você tem que visualizar outra coisa, que é difícil porque você nunca teve na mão, você nunca pegou, você nunca vivenciou, entende? Então, talvez a maioria das pessoas que falaram aqui que 10 mil reais por mês é bem fora da curva, talvez você ainda nunca teve em um único mês um salário de 10 mil, por exemplo, ou um faturamento de 10 mil no seu negócio aí. Então fica, cara, se nem aqui eu já passei, eu tenho, sei lá, 30 anos de idade, 40, 50 anos de idade, eu nunca consegui fazer esse valor. Tá muito intangível eu abrir um computador e falar pra mim que eu vou conseguir fazer isso na internet, eu consigo te entender. E quando isso acontece, você tem que fazer uma coisa que eu aprendi num livro chamado Hábitos Atômicos, muito bom, de um cara chamado James Clear. O que é? É fracionar isso. Vou te dar um exemplo aqui, presta muita atenção. Eu falei desse valor aqui por mês ainda, né? Se eu pegar, gente, esse carinha aqui, ó, e fazer assim, ó, 10 mil. Se eu dividir por 30, que é a quantidade de dias que tem no mês, acaba sendo R$300,34. Ou seja, basta eu fazer 3 vendas, arredondar aqui, R$120 de comissão por dia. Agora eu te pergunto, meu amigo, se você tem conhecimento, você sabe o passo a passo para fazer anúncio, para você criar uma página, ou fazer uma página, ou trazer para dentro do seu WhatsApp, ou fazer a estratégia que você for visitar, mano, você vai dizer para mim que você não consegue fazer 3 vendas por dia? Sério? Cara, na moral mesmo, eu esperava mais de você se você falar que não. Eu não tô falando 30, gente. Eu não tô falando 300. Eu tô falando 3 vendinhas por dia. Tá entendendo, cara, como que começa a ficar factível quando você olha para uma meta fracionada? Se você olha aqui pro 10 mil, realmente ele fica meio, cara, é um número muito grande. Agora, na hora que você olha pela fracionada, você vê que esse número não assusta tanto assim. Aqui ele já não tá tão grande assim. Então é isso, gente. Parar de olhar o númerozão grande. Isso aqui, inclusive, é um erro de muito empresário. Muita gente que já tem negócio, tem uma quitanda, tem uma padaria, tem uma, sei lá, coisa que a pessoa não fraciona. Aí ela não sabe quanto que ela tem que fazer por dia pra bater a meta dela. Ela tá no tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cara, isso vai dar ruim. Eu vou compartilhar com vocês uma história que me marcou bastante. E teve uma vez que eu trabalhava com uma pessoa aqui numa empresa. Aí eu trabalhei 1 ano com essa pessoa. Aí no final eu falei, cara, eu vou sair porque eu quero montar meu próprio negócio. Essa pessoa mesmo falou, olha, que bom que você falou porque eu ia te dar esse conselho. Porque eu vejo claramente que você é uma pessoa muito empenhada, muito inteligente, pegou muito rápido aí as coisas. Eu vejo facilmente você com um negócio que fatura aí 100 mil reais por mês. Na hora que ele falou isso, eu fiquei incomodado. Eu achei ele muito prepotente. Eu pensei que ele tava tirando uma comigo, sabe? Na minha cabeça, pô, 100 mil reais por mês. Não entrava isso na minha cabeça, 100 mil reais por mês. Eu tinha um negócio que na época eu tava fazendo, nem tava fazendo ali na casa ali do... Tinha mês que estourava, né? Mas não fazia com consistência, assim, 30, 25, 40. Aí ele falou 100 mil. Eu falei, cara, pô, tá de sacanagem, né, velho? Falando sério aqui. Porque eu não concebia isso. Tipo assim, era muito dinheiro pra mim. E eu não tava fazendo o que era necessário pra fazer tanta grana assim. Eu não tinha estrutura necessária pra fazer 100 mil reais por mês. Eu não tinha conhecimento necessário pra fazer 100 mil reais por mês. Então, não adianta você, com 0 base, querer fazer um resultado que você não tá preparado pra ele ainda. Hoje, gente, a minha empresa beira quase 1 milhão mês. Tem mês que chega a triscar ali. Eu olho pra aquele Paulo lá de 30 mil e eu falo pra ele, cara, não ia conseguir. Aquele Paulo tinha crença na cabeça de que não dava. Aquele Paulo tinha medo de colocar dinheiro na fonte de tráfego, porque muito dinheiro, né? Porque era muito inseguro. Não tinha as ferramentas necessárias pra fazer esse processo. Não tinha o conhecimento necessário pra fazer esse processo. E eu não vislumbro ainda eu faturando 10 milhões por mês, porque eu ainda não tenho o necessário pra fazer isso. Então, tudo é um processo. Não adianta você, hoje, com o conhecimento que você tem, querer viver uma vida de um conhecimento que você ainda não tem. Eu tô falando aqui, essa aula é sobre fazer 10 mil reais por mês, só que entenda o seguinte, primeiro você vai fazer seus primeiros 1.000, depois seus primeiros 2, 3, 4, 5, 10,
10, 20, 30, 50. Depois você vai fazer seus primeiros 100. É um processo. Você tem que viver o seu processo. Não adianta você ficar só mirando o palco dos outros, sendo que você não tá fazendo a tua parte ainda. Vamos lá, gente. Pilares necessários para você conseguir fazer ao menos 10 mil reais por mês com internet, com marketing digital. Primeira coisa, dificilmente eu vi alguém fazer mais de 10 mil reais, ainda mais com consistência, sem usar tráfego pago. Pouquíssimas são as pessoas que eu vejo. De cada 10, uma consegue fazer 10 mil reais por mês com consistência, numa evolução constante, sem usar tráfego pago. Se tem alguém que é iniciante aqui, que tá começando agora, tráfego pago são anúncios online. Muito difícil. E a pessoa que faz, eu costumo falar que ela tem, infelizmente, o azar do sucesso. Elas acham que elas estão fazendo, que elas estão arrebentando, porque estão fazendo isso aqui no orgânico, só que elas não têm noção que elas poderiam multiplicar por 10 o resultado delas se elas estivessem fazendo tráfego pago junto. Primeiro pilar, tráfego pago. Aprende esse negócio. Alguém aqui quer ser escravo da internet, gente? Todo mundo olha pra internet e vê o que? A primeira palavra que vem na cabeça: liberdade. Você não veio pra internet pra sair da escravidão que você tinha no teu trabalho e entrar em outra. Isso aqui traz liberdade. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, já tinha mais de um salário mínimo na minha conta. Por quê? Porque enquanto eu estava dormindo, os meus anúncios online estavam rodando e vendendo pra mim. Isso é liberdade. Tráfego pago que vai te dar essa liberdade. Se você só consegue fazer grana enquanto você tá acordado, você ainda não tem um negócio que é o ideal para você conseguir prosperidade. Segundo ponto aqui, mix de produtos. Presta atenção. Eu nunca vi alguém fazer mais de 10 mil reais por mês com consistência com um único produto. Nunca vi. Com um único produto, como afiliado, dificilmente. Por que eu falo isso aqui, gente? Porque vira e mexe, chega a gente lá na mentoria. Meu anúncio parou de rodar, e eu não tô conseguindo anunciar. Fez uma venda, mas agora parou, e eu não sei o que eu faço. Aí eu vou olhar, a pessoa tem um produto, ela começou a vender, até o produto às vezes deu certo, ela tava vendendo, só que aí por algum empecilho, o produto parou de vender. E ela tá desesperada porque era produto, ela tava vendendo. E na hora eu falo, cara, você tá dependendo de um único produto. Isso não é inteligente e não é eficaz. Por quê? Eu tenho duas certezas, gente. A primeira certeza é que amanhã o sol vai nascer. Não vai acontecer nenhuma catástrofe, não tem nenhum meteoro mirando pra terra. Segunda certeza, o produto que tá vendendo hoje, em algum momento vai parar de vender. Só que qual que é o problema? As pessoas esperam aquele produto parar de vender, depois ir buscar novos produtos. Vocês estão entendendo isso, cara? Concorda comigo que não faz sentido algum, gente. Você não pode esperar o pior acontecer pra depois você ir buscar resolver. Bota uma meta pra subir uma campanha por dia. Nada mais que isso. No final de um mês, você subiu 30 produtos. Uma por dia. Não falei pra você parar 2 horas, subir 3. Uma só. Então, eu nunca vi, gente, a pessoa que quer fazer 10 pau por mês e tá anunciando 1, 2 produtos só. Vai anunciar um mix de produtos. De preferência em vários nichos diferentes pra evitar aí sazonalidade. Como assim evitar sazonalidade? Teve uma vez que eu caí nesse erro. Tava chegando perto da Páscoa e sempre chega perto da Páscoa, a gente começa a subir produtinho de Páscoa. Porque produtinho de Páscoa vai vender na Páscoa. Então, como fazer ovo de Páscoa, como preparar chocolate, como fazer ganache de sei lá o que, como fazer embrulho de ovo de Páscoa, aquelas fitas bonitas lá. Então, eu subi aí uns 5 produtos ali só falando sobre Páscoa. O que aconteceu? A Páscoa passou, todos os meus produtos pararam de vender. E eu pensei que eu tava balando, cheio de produto ali, falando de Páscoa, de chocolate, um tanto de coisa. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Eu vendi até coisa bíblica explicando o porquê a maneira que é comemorada a Páscoa com ovo de chocolate, com essas coisas é errado. Então eu vendi, tipo, o assunto era Páscoa, mas o conteúdo era um ensino meio que teológico ali. Então eu peguei o gancho da Páscoa pra vender isso, tá ligado? Como casou, tem que ser esperto, gente. Tem que pensar fora da casinha. Só que aí, o que aconteceu? Acabou a Páscoa, parou de vender. Então cuidado com isso aí. Terceiro ponto, gente. Mix de estratégias. Mais uma vez. Isso aqui eu já vi. Uma pessoa só com uma estratégia fazer 10 mil reais por mês. Mas ela tá muito mais suscetível àquilo ali ser um castelo de areia, um castelo de cartas. Por quê? Cara, porque eu prefiro diversificar. Ah, uma estratégia não tá dando tão bom. Eu tenho as outras 3, as outras 4. Quando eu falo de estratégia, gente, eu falo estratégia mesmo. A estratégia pra eu fazer rede de display. Estratégia de rede de pesquisa no meio de funil. Rede de pesquisa no fundo de funil. Display no meio do funil. Vender produto na Latam. Vender produto na Europa, nos Estados Unidos. Vender no lançamento
lançamento. São estratégias diferentes. Então, o que o Paulo gosta de fazer? Eu gosto de deixar meus produtinhos aqui, estratégia do garçom, aquele ali que vai rodar pouco, mas vai trazer uma margem maior, então não vai me dar muito trabalho. Deixo ali, ó, vários produtos. Fico procurando lançamento enquanto isso e procurando produto que tem uma assimetria muito boa para eu vender no meio de funil. O que é uma assimetria muito boa? É um produto barato com comissão alta. Um produto de R$97 que me dá uma comissão de 60, por exemplo. Então, a assimetria é muito boa, porque ele é baratinho, vende bem e me dá uma comissão gorda. E vai ter um funil também. E, cara, gringa é a mesma coisa. Gente, é que, sinceramente mesmo, depois que a gente aprende a vender na gringa, ganhar em dólar, cara, é bizarro. Uma comissão é R$800. Vocês estão entendendo como que você vai encaixando estratégias? É como se fosse uma vaca leiteira ali, ó. Vai 3 vaquinhas leiteiras, 4 vaquinhas leiteiras. Chega um ponto que você quer diversificar tanto que agora eu vou ter outro negócio dentro da internet. Paulo, por exemplo, eu tenho alguns negócios dentro da internet. Tenho meu negócio de afiliado, tenho meu negócio de produtor, eu tenho aqui conteúdo que eu faço pra internet, esse vídeo aqui, ela vai me gerar renda, eu tenho publicidade, eu tenho parceria, eu tenho indicação, eu tenho vários modelos de negócios diferentes. Então pode ser que, por exemplo, chega nessa época aqui que eu não gosto muito de ficar anunciando no meio de funil, que sobe muito o custo da publicidade ali. Geralmente o custo da publicidade vai lá para as alturas, mas também a lucratividade também vai junto. Mas chega um determinado momento, por exemplo, Natal. Determinados tipos de produto não vendem muito bem no Natal, mas eu tenho meus outros negócios. O pessoal tá muito mais em casa, tá consumindo muito mais conteúdo, eu produzo mais conteúdo. Exemplo totalmente fora da casinha. Então tem várias coisas assim que aí o Paulo gosta de diversificar, só que aí eu já diversifiquei em modelos de negócio diferentes. Agora, dentro do modelo de negócio, eu também consigo diversificar estratégias. Exemplo, eu como afiliado consigo diversificar várias estratégias. Hoje eu já tenho uma pessoa que me ajuda com as minhas campanhas de afiliado, pra vocês terem noção. Porque é tanta coisa que eu não dou conta mais sozinho. Eu contrato pessoas pra me ajudar, pessoa boa que chega aqui pra agregar, pra somar. Então, as pessoas me ajudam. Aqui dentro do meu projeto como produtor, que é esse que eu apareço também tem pessoas que me ajudam. Então, a gente vai começar a diversificar as estratégias dentro dos modelos de negócio. Agora, eu te garanto, você pode e você consegue fazer R$10.000 por mês com uma única estratégia. Mas eu garanto que você tá muito mais perto de deixar de fazer essa quantia se você só tiver uma estratégia. Então, cara, vai com tudo. Não coloque seus ovos numa cestinha só. E aqui eu trago só um ponto de atenção, gente, um ponto de alerta. Eu tô falando de ganhar 10 mil, só que antes de ganhar 10 mil, você vai ganhar o seu primeiro 1.000. Para você fazer os seus primeiros R$1.000, você consegue fazer com uma única estratégia, com um único produto. Isso aqui eu estou falando de fazer R$10.000. Você não vai conseguir com um único produto, você não vai conseguir com uma única estratégia. Agora, para você fazer 1.000, 2.000, 3.000, até uns 4.000, você faz com um único produto, uma única estratégia. Isso eu te dou certeza. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sei que tem gente que tá começando agora, nunca fez um centavo, aí vai fazer o quê? Ah, não, o Paulo falou que precisa de ter 50 mil produtos. Já vou, enquanto eu não achar 50 mil produtos para anunciar, eu não vou fazer. Não faça isso. Pega o seu primeiro sobe, amanhã você pega mais um, amanhã você pega mais um e assim vai. Ah, o Paulo falou que se não fizer pelo menos um mix de estratégia aqui, não consigo fazer dinheiro. Eu falei que você não consegue fazer 10 mil. Você tá começando agora, você vai fazer e vai focar e vai desbloquear uma única estratégia. Gente, quem é do aluno da mentoria, a primeira aula, eu já falo, enquanto você não dominar e desbloquear essa primeira estratégia, não passe para as próximas. Porque eu sei que é justamente isso aqui. O iniciante, ele quer... Não, eu vou começar diversificado. Meu amigo, deixa eu te falar, você é iniciante, você vai começar com o que tem. Você vai fazer o mais rápido, o mais simples e o mais efetivo possível. Não se trava achando que... Não, pra eu começar, então, eu preciso de um mix de produtos. Não, pra você começar, você precisa de um. Ah, pra eu começar, eu preciso de um mix de estratégias. Não, pra você começar, precisa de uma. Não tô falando duas, uma. Não erra nisso. Gente, eu vejo muita gente travada, parada. Teve uma vez que uma menina chegou lá e falou pra mim assim... Paulo, eu já tô há 3 meses aqui. E agora que eu vou subir minha primeira campanha. Como assim, cara? O que aconteceu? Você passou mal? Você teve algum acidente, alguma coisa? Não, eu assisti todas as aulas pra eu ficar 100% segura pra subir minha primeira campanha. Adivinha o que aconteceu na primeira campanha dela, gente? A primeira campanha que ela subiu deu problema. Imagina que se ela tivesse subido logo depois que ela assistiu a aula, possivelmente daria o problema do mesmo jeito. Não espere você estar 100% pronto pra fazer o negócio. Cara, entende o seguinte, na maioria das vezes, se você é iniciante, vai dar um probleminha mesmo, normal. Então começa com o que tem, começa do jeito que dá, cara. Vamos lá. Agora eu quero trazer pra vocês aqui 3 erros que as pessoas cometem e por isso elas não alcançam esse valor. Primeiro, a pessoa que desistiu no começo. Por quê? Porque no começo vai dar problema. Enormes são as chances de dar errado no começo. Tô falando errado de quê? De você subir uma campanha, a campanha não rodar. De você subir uma campanha e seu anúncio não ser aprovado. Eu não prometo, gente, garantia de ganho. Isso aí é desonestidade. E infelizmente você vai ver muitas pessoas te vendendo aqui. Grandes chances são que você vai
vai subir a sua primeira campanha, pode dar algum probleminha, vai ter alguma coisinha ali que pode acontecer. É a sua primeira campanha. Se é a primeira vez que você subiu na bicicleta pra andar, você já saiu andando, pedalando pra caramba? Não, você tomou os tombos. E é a mesma coisa. Então, eu jogo a real. Você pode ir na internet, ir na primeira esquina, você vai ver algum cara te prometendo. É garantido 10 mil reais por dia, 100 mil reais por mês. Se você quiser ir lá, vai lá, cara. Eu não recomendo. Então, quem geralmente não consegue é porque desiste no começo. A pessoa comete esse erro aí e fala assim: esta porcaria não funciona. Segunda coisa, a pessoa tenta sozinha. Você pode até conseguir sozinho, mas eu te garanto que você vai bater muito cabeça, você vai passar muito perrengue, você vai perder muito tempo. Sozinho é mais difícil, cara. Quem tá falando pra vocês é alguém que tentou por 2 anos sozinho e doeu. Hoje, um dos grandes arrependimentos que eu tenho foi de não ter começado a me especializar nisso aqui antes. Ter ajuda, ter alguém olhando, falando pra mim: não, isso aqui tá errado. Olha só pra vocês verem. Ontem foi dia de um dos meus programas de mentoria, onde eu atendo infoprodutores, pessoas que têm ou querem ter os seus próprios produtos. E teve um cara lá que trouxe uma estrutura dele pra eu avaliar, e eu peguei, destrinchei toda a estrutura dele e falei: ó, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar, troca. Que tal você falar isso em vez de falar aquilo? Faz isso, aquilo. Cara, a gente passou ali uns 40 minutos só no negócio dele ali e eu corrigindo tudo ali. E ele falou assim pra mim: cara, obrigado, porque eu já ia colocar isso no ar assim, cheio de erro. Olha o tempo e o dinheiro que ele ia perder com o negócio. Se não tivesse eu pra olhar e falar: não, isso aqui não é assim não, cara. Entende? Então, sozinho, gente, é mais difícil. Não tô falando que é impossível, porque a verdade é que não é. Você pode conseguir sozinho. Você pode conseguir só com aula do YouTube, pegando as dicas aí nas plataformas, nos fóruns. Você consegue, mas eu vou te dar uma certeza: é muito mais difícil, gasta muito mais tempo, gasta muito mais energia. Isso é uma certeza. Terceiro ponto, prazo curto. Lembre, gente, eu tô falando aqui fazer 10 mil. Se você se der um prazo curto demais, grandes chances são que você vai se decepcionar. E o contrário é verdadeiro. Quando eu comecei na internet, gente, eu me dei 2 anos. Vou me dar 2 anos pra pegar firme nisso aqui. Se der ruim, se der errado, eu vou procurar outra coisa. Mas eu já não queria mais ficar no lugar que eu tava, porque eu entendi que ser concursado é só ter uma algema de ouro. Você continua sendo algemado, você continua sendo preso. Só que a algeminha é de ouro. Então eu falei: vou me dar 2 anos. Em 6 meses, eu já tava fazendo muito mais dinheiro do que eu ganhava no meu trabalho e pedi as contas. Eu tive uma surpresa positiva. Agora, se eu falasse assim: em 2 meses eu já quero estar fazendo grana pra caramba, eu ia ter uma surpresa também. Só que iria ser uma surpresa negativa. Então, amigo, prazo curto. Se você se der um prazo curto, você corre o risco de ter uma surpresa horrível, de se frustrar pra caramba. Presta atenção. Eu sei que muita gente tá aqui, gente, por conta de fazer um anúncio. Vou fazer R$1.000, R$2.000, tudo certo. Mas isso aqui tem uma possibilidade de mudar a tua vida da água pro vinho. Assim como mudou a minha e assim como tá mudando a de várias pessoas. Só que você tem que fazer a tua parte. Não tô falando só de um negocinho, de uma coisinha. Tô falando de uma vida diferente. Uma vida diferente. Uma classe social diferente. Um patamar social diferente. Isso é bizarro. Eu quero trazer pra vocês aqui o resumão. Pilares necessários pra você fazer 10 mil reais por mês na internet. Tem que usar tráfego pago, meu amigo. Se pago, você pode até fazer, mas você vai acabar com a tua vida aí. Esse negócio vai te corroer e, enfim, com o tráfego pago você consegue fazer muito mais. Mix de produtos. Com um produto só, você não vai conseguir fazer 10 mil reais por mês. Pra começar, ok. Pra fazer 10 mil, muito difícil. Mix de estratégias. Não viva só de uma estratégia. Coisas que vão evitar que você tenha resultado. Desistir no começo. No começo eu já tô te avisando. Vai dar errado. Sozinho é mais difícil. Prazo curto. Cara, entra com a cabeça de que você entrou pra construir um negócio pra mudar a tua vida. Não só pra fazer o negocinho. Prazo curto. Coisas grandes precisam de tempo pra ser construída. Seus primeiros resultados, eu tenho certeza que você consegue muito rápido. Primeira semana você já consegue seus primeiros resultados. Agora, fazer 10 mil por mês com consistência, precisa de tempo. Você precisa de estratégia, você precisa de produtos, você precisa dominar tráfego pago. Estamos falando aqui de 10 mil reais por mês. Não estamos falando aqui de brincadeira. Traz aqui pra mim agora, gente, qual foi o seu maior insight aqui que você tá recebendo? O que você tá levando aqui de insight? Bota aqui pra mim, gente. E olha só, se você chegou até o final desse conteúdo aqui, é porque você tá querendo fazer acontecer mesmo. Por isso que eu vou deixar um conteúdo muito mais denso pra você aqui do lado, tá? Esse conteúdo aqui, ele é muito mais denso, tem passo a passo, mão na massa. Enfim, é pra quem quer fazer acontecer mesmo. Então, toca aqui, vamos pra cima e bora!